É justo? Ele foi campeão gastando dinheiro que ele não tem. Enquanto um time que gastou só o que tinha, tentou fazer as coisas certinho, acabou tendo um time pior, com menos condições em campo, acabou perdendo. Então fair play financeiro é pra isso. Então aí vem uma SAF, o grupo City, e faz a festa no Bahia. Ah, mas vocês estão falando porque é o Bahia. Não, tô falando porque qualquer um. Vem o Textor e vem aqui e faz isso. Entendeu? E aí a gente começa a criar um cenário de que se você não for por esse caminho também, daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians, de SAF, que tá rolando papo aí, se você não for por esse caminho, o Santos vai morrer. Não é que vai morrer, vai desaparecer, mas não vai competir, não vai ser mais campeão, não vai dar mais alegria, não vai mais formar torcedor, não vai mais... Sabe, o Palmeiras é um caso, junto com o Flamengo, que são os times que talvez não precisem ser vendidos. Mas o Flamengo... Hoje, né? Mas o Flamengo é talvez o único, tirando o Corinthians, porque o Corinthians, né, foi devassado pela política, né? Mas são os dois únicos times que talvez conseguissem brigar sem precisar de um investidor. O Palmeiras, ele tem uma questão que ele é muito bem gerido num mar de nada, que é o futebol brasileiro. Isso faz uma diferença. E o Palmeiras, ele ainda assim, para competir a nível com o Flamengo, ele tá precisando vender a toque de caixa toda a sua base. É, parceiro, vou falar pra você, hein? Fair play financeiro, né, sendo debatido em todas as mesas, em todas as rodas de futebol, até porque a gente viu, né, esse ano agora de 2024, os caloteiros fazendo a festa, né, sem nenhuma regra, né, sem nenhuma lei para tentar frear esses caras. Eles simplesmente compraram a reviria e disputaram campeonatos sem sequer ter 1 centavo no caixa e devendo o almoço para pagar a janta, meu parceiro. É exatamente isso. Então eu espero que na próxima temporada, na temporada de 2025, esse lance de fair play financeiro seja levado a sério. E é isso que nós vamos acompanhar aqui agora nesse vídeo, tá? Será que ano que vem teremos uma regra, uma legislação para frear esses caloteiros e também balizar, logicamente, né, ali o regramento do futebol? Ou será que vai ser uma bagunça ainda pior do que essa que vimos em 2024? Vou deixar aqui os créditos pro canal da ESPN Brasil e também pro canal do Futeboteco. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse lance de fair play financeiro e o que cabe o Flamengo nessa história. Roda aí, produção! Fair play financeiro é o quê? Fair play financeiro é criar um jogo justo para que um time não gaste um dinheiro que não tem para ter uma vantagem injusta em campo. Por exemplo, vamos pegar dois times, tenham o mesmo faturamento, vamos dizer 500 milhões de reais de faturamento. Tá? É exemplo hipotético, não estou me inspirando em ninguém. Dois times têm 500 milhões de faturamento. Só que daí na hora de montar o time, um time lá gasta 400 milhões. Para montar o time, os outros 100 milhões ali é para outros gastos lá, mas gasta 400 milhões no time. Então, números hipotéticos, tá? Só que o outro vai lá, ganha 500 milhões, só que ele gasta 700. Ele monta um time de 700 milhões. Esse time de 700 milhões, ele é quase 2 vezes mais caro que o time de 400 milhões. Teoricamente, ele tende a ser melhor. Ele tem jogadores mais caros, o time consegue, de repente, numa dividida contra o seu adversário, ali, seu concorrente, contratar um jogador porque ele topou pagar um pouco a mais, e daí, na busca ali por um jogador, ele conseguiu tirar o jogador, tudo. Então, ele tende a ser um time melhor. Claro que existe o fator incompetência, existe o fator margem de erro, mas ele tende a ser melhor. E daí, chega no final do campeonato, o time de 700 milhões é campeão, e o time de 400 milhões não. Que se dane, que se lá no futuro o time de 700 milhões contraiu dívida, atrasou salário de jogador, não pagou. O jogador que foi contratado do outro clube lá, ele não pagou direito, ou fica querendo renegociar, sei lá o quê. Ou ele simplesmente ficou com a dívida acumulada, jogou pra frente, pegou empréstimo bancário, jogou pra frente, e daí dali 2 anos que essa bomba vai estourar. Ele honrou os compromissos naquele momento, mas porque essa bomba, ele deixou a bomba armada pra estourar lá pra frente. Isso é justo? Ele foi campeão gastando dinheiro que ele não tem. Enquanto um time que gastou só o que tinha, tentou fazer as coisas certinho, acabou tendo um time pior, com menos condições em campo,
acabou perdendo. Então, fair play financeiro é para isso. Outra coisa que tem que ser considerado para cálculo ali de fair play financeiro do futebol brasileiro é que, ao contrário do que acontece na Europa, em que o fair play financeiro muitas vezes acabou se tornando uma ferramenta de manutenção do status quo do futebol, de reforçar a grandeza dos grandes, a medianidade dos médios e a pequenez dos pequenos, né? Aqui no Brasil, a diferença de um clube, dos maiores clubes do futebol brasileiro pro quinto, sexto maior, pro décimo primeiro maior, é muito menor do que na Europa. Na Europa, se você vai pegar nesse... Então, assim, ainda que num primeiro momento um fair play financeiro talvez até ajudasse em curto prazo a Flamengo e Palmeiras, por exemplo, que são dois clubes que estão bem arrumados neste momento, a continuarem ali no topo, a tendência é que, se os outros clubes se enquadrarem e começarem a fazer as coisas direito, eles vão manter uma capacidade de faturamento alto e, às vezes, em alguns casos, por exemplo, até superior à do Palmeiras, por exemplo, né? O Corinthians, por exemplo, tem uma torcida maior, o São Paulo também tem torcida que às vezes normalmente aparece como maior que o Palmeiras, às vezes aparece ali quase empatado. Então teriam capacidade até de ter um faturamento tão grande ou maior que o Palmeiras em longo prazo, só que tem que ajeitar a gestão. Então, um fair play financeiro no Brasil, ele pode até reforçar status quo em relação a grandes, médios, pequenos, mas não levaria a uma espanholização, a deixar dois times lá no topo. Talvez eles ficassem nos primeiros anos, porque eles forçariam alguns clubes que hoje gastam o que não tem a gastarem menos. Só que, em médio e longo prazo, esses times podendo se organizar, eles têm uma capacidade de atrair investidor, uma capacidade de atrair patrocínio, uma capacidade de atrair público, e a capacidade de atrair dinheiro, no final das contas, é muito grande também. E mesmo os que não forem tão grandes quanto o Flamengo e o Palmeiras, não vai ser tão menor também. Então, não é como uma diferença de um Barcelona e Real Madrid para o Sevilha e para o Betis, que são times tradicionais, times vistos como times médios da Espanha, mas tem um potencial econômico muito menor que Barcelona e Real Madrid. Aqui no Brasil não acontece isso entre Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Tem uma diferença ali pelo tamanho das torcidas, mas não é tão violenta quanto acontece na Europa. Então, em longo prazo, seria uma proposta interessante. Só tem que ver se o Brasil consegue fazer um cálculo justo e que considere a realidade. E aí, assim, a gente entra, pra mim, num ponto fundamental que não tá dando mais. O Santos não vai sobreviver mais desse jeito. O Santos perdia antigamente jogador para time grande da Europa, depois passou a perder para time pequeno da Europa, como todos os times brasileiros. Agora tá perdendo jogador aqui no Brasil para essas SAFs. Porque aqui a gente tem um terreno, Solari, no Brasil, que ele não tem o tal do fair play financeiro. Então, assim, o Bahia, que teve uma arrecadação pífia ano passado, foi o ano que constituiu a SAF e tal, quase brigou para não cair, se salvou na última rodada. Ele já contratou mais de 300 milhões de reais esse ano, que é tipo mais do que o triplo da sua receita. E isso, por exemplo, isso é absolutamente proibido que role na Premier League. Sim. O Newcastle, que é ele é de propriedade de um cara controlado, que tem dinheiro praticamente infinito, de um país, né? Que é o Bin Salman. Se o Bin Salman quisesse, ele fazia o All-Star Team do mundo e fazia no Newcastle, e isso ia, não ia mexer com 1% do que ele tem de grana. Ele tem dinheiro para fazer isso. Por que ele não faz isso? Porque existe uma coisa chamada fair play financeiro, que diz o seguinte: você não pode gastar em jogador mais de uma vez e meia daquilo que você arrecadou no ano passado, no ano anterior. A gente não tem isso. Se o Bin Salman viesse para cá e comprasse que seja o Santos e quisesse fazer a mesma coisa que eu falei aqui do Dream Team, montar, ele pode, porque não tem nada que barre isso, não tem nenhuma regulamentação. Então aí vem uma SAF, o Grupo City, e faz a festa no Bahia. Ah, mas vocês estão falando porque é o Bahia. Não, tô falando porque qualquer um. Vem o Textor e vem aqui e faz isso, entendeu? E aí a gente começa a criar um cenário de que, se você não for por esse caminho também, daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians, de SAF que tá rolando papo aí, se você não for por esse caminho,
caminho, o Santos vai morrer. Não é que vai morrer, vai desaparecer, mas não vai competir, não vai ser mais campeão, não vai dar mais alegria, não vai mais formar torcedor, não vai mais... Sabe, ninguém dos times, os nossos aqui, o Palmeiras talvez tenha condição de ir lá, porque é uma condição também, porque o Palmeiras é um caso, junto com o Flamengo, que são os times que talvez não precisem ser vendidos. Mas o Flamengo, hoje, né? Mas o Flamengo é talvez o único, tirando o Corinthians, porque o Corinthians, né, foi devassado pela política, né? Mas são os dois únicos times que talvez conseguissem brigar sem precisar de um investidor. O Palmeiras, ele tem uma questão que ele é muito bem gerido num mar de nada, que é o futebol brasileiro. Isso faz uma diferença. E o Palmeiras, ele ainda assim, para competir a nível com o Flamengo, ele está precisando vender a toque de caixa toda a sua base. Tá vendendo assim, os caras nem estão jogando, os caras estão saindo. Se o Palmeiras estivesse numa situação super fodida, com um dono bilionário, ele poderia ter mantido aqui Hendrick e Estevão por 3, 4 anos. Nossa, aí seria... Entendeu? Nossa, e ele sonho. Luiz Guilherme, ele não tem condição de... Ele precisa vender. Quando o Palmeiras vende, é porque ele precisa vender. Então o Palmeiras, ele tá com... E outro, não vai ter um Estevão por ano. Não vai ter um... Uma hora, por mais que a base seja muito bem gerida pelo João Paulo Sampaio lá, uma hora você tem uma interesse a dar uma secada. E aí, assim, como é que vai brigar? Com o Bahia todo ano 300. Botafogo todo ano 200 aqui. O Bahia vai ficar um negócio discrepante, mano. E assim, hoje o Santos tem que entender que nesse jogo, do jeito que tá distribuído, ele não tem jeito mais dele competir se ele não for vendido. E aí, assim, não é só ser vendido, como o Cruzeiro foi pro Ronaldo, que também acabou no final das coisas, né? Por linhas tortas acabou sendo bom, porque agora o Cruzeiro... a casa o Cruzeiro pro dono do dinheiro chegar e... Entendeu? Mas... é nesse cenário de um cara que venha e invista muito dinheiro, porque é permissivo o futebol brasileiro e é a única maneira. Porque, cara, não dá. O São Paulo, cara. São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. O São Paulo não consegue, a gente tá falando da janela, nós estamos discutindo, o São Paulo não consegue competir com esses times. Tem que vender pra pagar a luz. O banco. Juros. Empréstimo. Você entendeu? Parceiro, eu vou falar pra você, hein. Tá ficando realmente algo, vamos dizer assim... que preocupa, né? Que preocupa. Por quê? Porque o Flamengo, né, que se estruturou durante todos esses anos, tá? Ele cortou na carne, aprendeu, né, a controlar os seus gastos, quitou as suas dívidas bancárias, diminuindo, né, os juros. O Flamengo conseguiu fazer bons investimentos em estrutura, por exemplo, ali no CT, né, investindo mais aí, cada vez mais no seu elenco. E não tinha esse lance de SAF. Agora, os clubes quebrados estão podendo se beneficiar, tá, dessa situação. E isso preocupa por quê? Porque não tem uma legislação em vigor para balizar tudo isso. E como foi falado aí, você viu muito bem, pode chegar um cara desse aí, bilionário lá de fora, e começar a levantar times aqui dentro do futebol brasileiro, colocando dinheiro infinito, dinheiro virtual, trazendo jogadores pra cá pra tentar driblar o fair play financeiro lá de fora, como fez o John Textor. E com isso, né, fortalecendo equipes quebradas e sem dinheiro contra times que lutaram séculos, ou melhor, décadas para poder se estruturar, como foi o caso de Flamengo. E agora, né, o Palmeiras também estruturado aí através dos seus dirigentes, né, do Paulo Nobre, da Leila e de alguns outros aí que passaram, né, injetando dinheiro no clube. Então, galera, eu vou falar pra vocês, né, sinceramente, o Flamengo precisa começar a pensar, tá, em novas fórmulas de faturamento para não ficar para trás, porque se esses caras vierem aqui começarem a colocar dinheiro e nada for feito no futebol brasileiro, um fair play financeiro, né, uma lei que estabeleça, né, ali regras, aí poderemos colocar realmente que o Flamengo, né, corre sérios riscos de ter times, estar disputando campeonatos, por exemplo, contra times que têm aí dívidas bilionárias. Por exemplo, Botafogo deve 1 bilhão e tá aí, ó, competindo, tá na Libertadores, tá competindo no Brasileiro, com uma dívida de 1 bilhão, contratou mais de 300 milhões de reais. O Atlético Mineiro é um dos clubes mais endividados, tem aí os mercenas injetando dinheiro, chegou na final da Libertadores, disputou a final aí, ó, da Copa do Brasil. O Corinthians contratou a rodo sem ter um centavo na conta
e chegou a disputar, né, aí semifinal de Copa do Brasil, jogou ali eliminatórias, né, da Sul-Americana, sem ter dinheiro, né, então isso é muito perigoso. Não sei se você pensa dessa forma, ou o que você pensa, queria que você colocasse aqui nos comentários, né, a sua opinião quanto a essa situação de fair play financeiro e do futebol brasileiro, com essa situação aí, né, de SAFs chegando cada vez mais para ficar no Brasil. Coloca aí nos comentários. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Vou deixar os créditos aqui pro canal da ESPN Brasil e também pro canal Futeboteco. Beleza? Daqui a pouco eu trago mais um vídeo, é uma pedrada atrás da outra, é um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!